As nossas atividades da disciplina de Geografia de hoje iremos fazer no livro didático, nas páginas 168 e 169. O aluno irá fazer leitura e compreensão do texto População Rural e População Urbana e realizar observações no quadro sobre a distribuição da população brasileira entre 1960 e 2016 nas áreas urbanas e rural do Brasil. Responder questões na página 168. E na página 169, realizar leitura e reflexões sobre o texto. Você sabia? Migração de habitantes do espaço rural para o espaço urbano é chamado de êxodo rural. Então, nós iremos fazer observações na tabela que representa e organiza, as informações da população urbana e rural de 1960 e 2010 no Brasil. As pessoas residentes na área rural e na área urbana do Brasil. Então, no ano de 1960, nós podemos observar que a população urbana do Brasil, as pessoas que residiam na cidade, eram 32.004.817 habitantes. E as pessoas que residiam na área rural no campo eram 38.987.526. Observamos que a população rural era maior, residentes na área rural era maior do que na área urbana. E o que aconteceu em 2010? A população urbana era 160.925.792 habitantes e a população rural era de 29.830.007 habitantes. O que aconteceu? Houve uma inversão. As pessoas saíram da área rural do campo e mudaram-se para a cidade. Houve o êxodo rural. Essas informações, a fonte dela é do IBGE, do ano de 2010. Fazendo as observações na nossa tabela da população urbana e rural no Brasil, do ano de 1960 a 2010, o aluno irá responder as seguintes questões. No Brasil, em 1960, havia mais pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano? Em que ano a população urbana se tornou maior que a população rural no Brasil? O que ocorreu com a população rural brasileira no período de 1970 a 2010? E na nossa atividade 3, o aluno irá fazer uma pesquisa em sites do IBGE sobre a atual população brasileira que vive no campo e que vive na cidade no Brasil. Então, o aluno irá registrar aqui o número quantitativo da população no espaço rural no Brasil atualmente e o quantitativo da população no espaço urbano no Brasil atualmente. O aluno irá realizar leitura e reflexões sobre o texto. Você sabia? A migração de um grande número de habitantes do espaço rural para o espaço urbano é chamado de êxodo rural. Migração é um movimento de pessoas dentro do próprio país, quando ela se muda de um estado para o outro, de uma cidade para o outro. É o movimento de pessoas dentro do seu próprio país, se chama migração. Então, nós podemos observar que houve uma migração, um número de habitantes do espaço rural para o espaço urbano, que é chamado de êxodo rural. Nós vamos ver alguns dos principais motivos desse deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Aconteceu o uso de máquinas no campo, o aumento da infraestrutura no campo, o uso de tecnologias e máquinas, como semeadeiras e colheitadeiras, fez com que o trabalho manual, fosse menos empregado no campo, aumentando o desemprego rural. Isso motivou as pessoas a buscar por oportunidades na cidade. E também, em diversos casos, moradores do campo se mudam para as cidades com pouco dinheiro, em busca de melhores condições de vida. E nós podemos observar aqui, que as pessoas muitas vezes ficam na cidade, não melhoram a vida delas, elas ficam em situação vulnerável.
né? Elas vão em busca de melhores condições de vida, como trabalho, né? Mais bem remunerados e maior acesso a serviços de saúde e educação. Mas muitas vezes a melhora não acontece, fazendo com que essas pessoas vivem em condições precárias. Temos aqui o exemplo de construções precárias na cidade de São Paulo, né? As pessoas constroem aí, casas em lugares de riscos, então a vida delas não melhora, né? Elas vão em busca dessa melhora, mas elas não conseguem melhorar de vida. São essas as nossas atividades de geografia de hoje. Qualquer dúvida, o professor está à disposição.